Bom dia. Vamos para mais uma manhã de aprendizado, mais uma manhã de comunhão com Deus, com Jesus, né? E toda a espiritualidade aqui presente. Antes de iniciarmos, então, só para... Hoje nós temos a Flávia, nossa amiga, que vai nos falar sobre pensamento elevado, que a gente sempre tem que manter, né, Flávia? Não é isso? Ponte com o mundo espiritual. Os recados foram passando aqui, né, no telão, antes de iniciarmos essa manhã, mas eu quero chamar a atenção para vocês, lembrar que no dia 25 de julho, é isso? Vamos ver se a minha mente está boa. Nós vamos ter lá o encontro. 1, 2 e... A gente espera, a gente não está com pressa. Tem gente chegando ainda também. Sejam bem-vindos. Que bom. A casa está com gente nova chegando hoje. Que bom. Sejam bem-vindos. Acho que a gente podia dar uma passadinha geral, então, viu? Rapidinho, se você conseguir aí. Voltou? É que você joga para lá e para cá nas duas telas. Pronto? Então, olha, como eu estava dizendo, no dia 25 de julho, então, às 14 horas, é um sábado, vai ter a aula 2, técnicas e profundidade. Para quem veio na aula 1, foi feito alguma coisa, né, ali no tal, aí nós vamos ter o complemento. Quem não veio na aula 1 pode vir na aula 2? É a minha dúvida. Pode? Então, estão convidados, mesmo quem não tenha vindo então. Perfeito? Então, participar aí com os fios e cores, expandimos nossa percepção e aprimoramos nossa forma. Vamos aprofundar um pouquinho mais as técnicas e principalmente os sentimentos, os pensamentos elevados. Não é? Bom, então vamos lá, vamos fazer a prece primeiro, depois a prece cantar. Então, cada um à sua forma, né? Se conecte aí ao alto e vamos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecemos por mais essa nova manhã de domingo, por mais essa semana que passou, repleta de oportunidades, de aprendizado, né? Repleta de trabalho, de crescimento espiritual. Pedimos, Senhor, que Tua paz envolva esse ambiente e todos os corações aqui presentes. Que os bons espíritos nos inspirem e nos auxiliem a manter pensamentos elevados, para que possamos fortalecer a nossa ligação com o mundo espiritual e nos tornar instrumentos do bem. Abençoa, Senhor, nossa irmã Flávia Teles, para que seja inspirada durante a palestra e que possamos acolher os seus ensinamentos com atenção, com humildade e sincero desejo de colocá-los principalmente em prática. Que assim seja. Então agora eu convido a todos para a nossa prece cantada. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, brilhando em nossa mente. Quanta luz, quando assim desce, como a alma cresce aos olhos de
12 aqui, nosso dia, né? Bom dia, gente. Bom dia. Ai, deixa eu ver se eu tenho que mudar de óculos. Chega uma idade, o óculos precisa mudar. Bom, para quem ainda não me conhece, eu costumo sempre falar que eu não venho aqui para trazer grandes conhecimentos, mas trago reflexões do que eu estudei. E que muitas vezes o tema até é de conhecimento nosso. Então, quando falaram para mim, você vai usar esse tema. Eu falei, mas isso aí todo mundo sabe. Falei, pensamento elevado, ponte com o mundo espiritual. Então, para começar, pensamento elevado a gente tem que ter mesmo. E que é uma ponte com o mundo espiritual? Então, se a gente, já conhecendo o espiritismo, a gente sabe que esta comunicação existe. Mas nem sempre a gente consegue manter esse pensamento elevado. Essa é a parte mais difícil. E aí, se eu falar assim, ponte com o mundo espiritual, eu não preciso estar com o pensamento elevado. Porque com o mundo espiritual eu posso estar com qualquer pensamento. Aí é você que vai ver qual conexão que você quer fazer. Com quem e com qual vibração. Tá? Mas para a gente contextualizar o tema, eu busquei as referências de Kardec e falei, vamos ver o que Kardec fala. Os meus livros são velhinhos. Eles têm um índice atrás com o tema. Não sei se os mais novos do Kardec têm essas editoras mais recentes, mas aí é interessante porque quando eu fui lá buscar no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no Evangelho, a palavra pensamento, em todos tinha. E aí eu centralizei naquilo que achei mais importante a gente falar, porque tinha bastante coisa. Então, contextualizando assim, eu começo com o Livro dos Médiuns, que lá no capítulo 2 a gente tem a seguinte frase: o pensamento é um dos atributos do espírito. Então eu já grifei atributos do espírito porque nós somos espíritos. Então, nós já temos essa atribuição de comunicação, de pensamento. Nós pensamos. Não precisamos do cérebro físico para pensar. Enquanto espírito que somos, pensamos. A possibilidade que eles têm, esses atributos, de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nós podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Então, nós temos uma constituição fisiológica do cérebro, com ondas cerebrais, e temos a do espírito, que podemos nos comunicar via pensamento. Quem sabe no mundo mais elevado, quando nós chegarmos até lá, que nós vamos chegar, a gente não precisa mais usar palavras, e sim somente pensamento. E muitas referências bibliográficas do espiritismo, a gente tem essas informações de espíritos conversando com outros espíritos pelo pensamento, né? E aí, nós temos aqui, ó, o pensamento é uma força espiritual. Ele cria sintonia e influencia o nosso dia a dia. Então, como é que o meu pensamento influencia meu dia a dia? Se eu pensar somente coisas ruins, será que eu vou ter um dia legal? Se eu me sintonizar já pela manhã com vibrações negativas, vibrações ou pensamentos, sei lá, não vou desmerecer ninguém, porque a gente pensa assim, raiva, briguei com a criança, briguei com o adolescente na noite anterior, será que eu vou acordar tão bem? Briguei com o marido, será que vai estar tudo certo? Então, essa sintonia vai influenciar o nosso dia a dia, né? É claro que a gente nunca vai estar 100%, mas se, sabendo disso, a gente puder
teve o pensamento da raiva, teve o pensamento daquela situação ruim naquele momento, mas se eu quiser e querer, eu transformar esse pensamento e mudar, para que meu dia seja mais fluido tranquilamente. Se eu começar o dia já num pensamento de baixa categoria, a gente vai seguir para um dia nada muito agradável. Mas então é por isso, ele é a sintonia que nós criamos e como essa sintonia, esse pensamento vai dar o nosso dia, vai influenciar todo o nosso dia. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa frase, bom pensamento aí. Os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Aí ele fala da prece. Eu não preciso florear e encher minha prece da manhã, minha prece do dia, cheia de palavras bonitas ou decoradas. Mas um bom pensamento, quando eu estiver fazendo a minha oração, vai valer muito mais. Vocês estão vendo como o pensamento já está vinculado a tudo. Até quando eu estou orando. Porque se eu fizer só o Pai Nosso repetido por palavras decoradas e não pensar, não sintonizar, porque eu posso fazer um Pai Nosso, mas mentalizando adequadamente o que eu quero, né? Dentro do Pai Nosso eu pensar numa energia boa, uma energia positiva, pensar vibrando positivo, vibrando o bem e o bom. Aí eu vou conseguir ter até um dia melhor. Se não for melhor é porque tinha que ser também, né? E aí, continuando no Evangelho, no capítulo 27, eu peguei sobre a ação da prece, porque ela é uma transmissão de pensamento. Então, no item 9, a gente tem que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Olha só, a quem eu dirijo. Então, se eu pensar em Deus, se eu pensar em Jesus, se eu pensar no meu mentor espiritual, eu estou me dirigindo a eles. Mas se eu pensar também a uma pessoa que eu quero durante a minha prece, que ela receba boas energias, a uma pessoa doente, uma pessoa que está passando por alguma necessidade, e durante a minha prece, eu pelo pensamento me sintonizar para aquela pessoa, a energia da minha prece vai até ela. No item 10, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão desse pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que em que apenas lhe chega o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento pode ir, se o outro vai receber a energia boa, daí é com ele. É a mesma coisa que eu sempre explicava para os meus filhos, quando ele falava assim, eu falava, peça desculpa para o seu amigo que você fez isso. Mas mãe, se ele não quiser me desculpar, o problema é dele agora. Você vai fazer a sua parte. Aí ele que vai receber, ele vai ver o que ele vai fazer com isso. Então eu posso lá transmitir o meu pensamento positivo àquela pessoa. Se ela estiver receptiva, e ela não precisa saber que eu estou pensando, ela não precisa saber que eu estou orando por ela. Mas se ela estiver bem, se ela estiver ali já em um apelo também de pedido de socorro, pedido de ajuda naquele momento difícil, ela vai sintonizar, ela vai receber. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, aí nós precisamos saber sobre isso, que estamos mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Então nós temos em torno de nós, em qualquer dimensão espiritual, o fluido universal. Esse fluido, vamos pensar assim, como se fosse uma fumacinha, um vaporzinho, é ele que vai fazer a comunicação dos pensamentos, vai ser o transmissor, ser o canal que vai levar as transmissões de pensamento, de uma prece. Então a gente precisa lembrar que estamos em volta desse fluido e que ele que vai fazer
esse caminho de transmissão. E agora eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem um pouco dessa coisa do pensamento, de sintonia, que está sempre influenciando a nossa vida. Tava indo, Calor? Não é possível ter essa louça sozinho. Opa, sai pra lá, pensamento ruim, sai pra lá, raiva, faz parte de uma louça, tá tudo certo, tá tudo bem, eu amo minha vida. Meu chefe falou tão estranho comigo hoje, será que ele vai me demitir? Sai pra lá, pensamento ruim, positividade, não vai me demitir coisa nenhuma. Olha a casa de praia da Giovana, eu queria tanto ter uma casa dessa. Sai pra lá, inveja, queria nada, eu vou buscar as minhas coisas no meu tempo, tá tudo certo. Ô, meu amigo. Coisinha simples do dia a dia, que a gente pensa, a gente sintoniza, principalmente nas redes sociais, quando a gente vê a vida dos outros. E aí, quando a gente está reclamando no dia a dia, quando a gente pode sintonizar sim, aproveitar, os espíritos obsessores aproveitam qualquer janelinha aberta, qualquer frestinha. Então, se eu pensar com raiva naquela louça que eu vou fazer, talvez eu vou ficar com raiva de verdade depois disso. E era só uma louça, né? Quando a gente poderia ter invertido, como ele fez, o pensamento invertido à ação. Daí nós temos no Evangelho, ainda continuando, sobre a transmissão do pensamento, sobre o fluido. Então, para vocês entenderem do vídeo, que a gente se conecta sim com tudo ao nosso redor. Então, esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. Então, lá no videozinho, o obsessor sai imediatamente assim que ele muda o pensamento. Então, eu transmito, eu atraio, eu transmito, eu também retiro essa influência. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Então, eu pensar, eu também estou impulsionando uma vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, a comunicação também é de lá para cá. Que se nós tivermos bem, com o pensamento elevado e bem sintonizado, a gente também vai receber informações do nosso mentor nos assoprando alguma coisinha, falando, olha, não vai por aqui, olha, que tal você pensar dessa forma? Mas também posso sintonizar com o obsessor, de ele me transmitir ideias e pensamentos, não que ele mude o nosso livre-arbítrio de pensar. Ninguém muda a nossa forma. Nós abrimos portas e canais de comunicação e aí recebemos de um lado ou de outro. E a vontade está nisso, porque vai da minha vontade estar nesse pensamento ou no outro. Vai da minha vontade, a partir daqui, o que eu quero pensar, como que eu quero estar, como que eu quero ficar, se eu quero ficar bem. Então, é da nossa vontade. Se o nosso mentor espiritual, nosso guia lá, estiver nos influenciando com ideias boas, positivas, para nos guiar, mas nós não estivermos sintonizados, ou não nem quero comunicação com ele, minha vontade eu não quero, nós não vamos receber essa informação, nós não vamos receber esta ajuda. E aí ele vai permitir que nosso livre-arbítrio seja manifestado. E aí, sobre essa vontade e o pensamento, achei uma espiritinha daquela que tem no Arauto. Assim, ó. Você sabia que os espíritos movem as coisas com a força do pensamento? Ei, dava para pensar um pouquinho aqui? Ele quer uma ajuda física, né? Ele está achando que uma força do pensamento do espírito vai dar força para ele empurrar o carro, né? Não é bem assim que funciona, mas a analogia é essa, porque a minha vontade
meu pensamento vinculado ao que eu quero que aconteça, que seja comigo. Pelo menos se eu sintonizar nessa hora, meu Deus, me dá força para empurrar esse carro agora, quem sabe vem uma força própria para que eu empurre. Não vai ter uma força de um espírito para nos ajudar. Mas que chame alguém, que uma ajuda chegue ali para acompanhar ele nesse empurrar o carro aí. Nessa transmissão do pensamento, essa figura eu achei interessante porque tem o cérebro físico também transmitindo pensamentos e informações neurológicas, mas também temos o nosso espírito, que eu fiquei imaginando nessa figura aí, que o espírito também ali conectado nessas ondas, que estão ao meio do fluido universal, tá? Aí nós temos ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, com Kardec, assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. É uma frase até um pouco mais conhecida, mas não adianta eu fazer o bem e pensar o mal. O pensamento, sabe aquele negócio, a tua intuição é tudo, a intenção é tudo. A intenção é tudo. Né? Posso estar fazendo bem, sorrindo alegremente, falsamente, porque dentro do meu pensamento também mais querendo o contrário daquilo. No livro dos médiuns, no capítulo 19, nesse item da dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Então, da influência também do pensamento dentro de uma mediunidade. Daí dá para outra palestra para a gente discorrer sobre o assunto que é vinculado à mediunidade. Mas nós temos essa frase que eu achei muito interessante. Os nossos pensamentos não precisam de vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Na mediunidade, nossa comunicação do médium que transmite a psicofonia ou a psicografia, ele vai receber as informações pelo pensamento. O espírito comunicante necessariamente não precisa usar palavras, ele pode transmitir por pensamentos e vai de acordo com o grau de maturidade espiritual daquele espírito. Mas que nós estamos sempre prontos e aptos a perceber esses pensamentos, porque afinal de contas todos nós somos médiuns, mas alguns mais ostensivos, outros nem tanto, alguns com uma percepção, outros com uma escuta bem clara de que o espírito está falando com ele, mas que ele não precisa necessariamente do cérebro, ele só comunica por espírito com espírito. Encontrei esse textinho sobre a harmonia espiritual que diz assim pra gente: o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Tudo está envolvendo o nosso tema, a nossa ponte com o mundo espiritual, que nós vamos estar sempre influenciando o outro, mas que todos esses pensamentos vão estar afetando, digamos assim, diretamente a nós mesmos. Seja o nosso pensamento ao outro ou que eu esteja recebendo esse pensamento de lá para cá. Aí, quando eu estava pensando, falei, bom, já peguei todas as referências bibliográficas, já peguei os textos padrões, Kardec,
Se eu fosse falar só por mim mesma, pelo que eu conheço, pelo que eu já estudei, sobre o tema de hoje, eu pensei, o que eu poderia falar sobre o tema de hoje? Então eu peguei alguns tópicos para a gente refletir. É uma comunicação com o mundo espiritual, o pensamento. Ok, a gente já discorreu, a gente já sabe que a gente se comunica de lá para cá, daqui para lá. Nosso pensamento está onde? Com quem? De que forma estamos pensando? A gente pensa sobre isso? A gente analisa que eu estou pensando de que forma, com quem? Porque é tão automático pensar. O pensamento é muito mais rápido que a velocidade da luz. Então, como é que estão os nossos pensamentos? Porque estar com o pensamento elevado não é fácil. A todo momento, toda hora. Não é tão simples. De jeito nenhum. Mas, como estamos? Será que quando a gente está realmente ali pensando, a gente... Vou ser contraditório. Estou pensando no que eu estou pensando? Estou analisando o que eu estou pensando aqui? Será que enquanto eu estiver pensando até uma coisa ruim, será que eu analisei que eu estou naquele pensamento? Então, é o básico do tema de hoje, né? O nosso pensamento está elevado. É uma comunicação com o mundo dos espíritos. Mas de que forma que eu estou sintonizada com isso? Então, se me comunico, também é uma comunicação de lá para cá. Então, se eu estou em pensamento daqui para lá, conversando comigo, com o meu cérebro, ou seja, com qual espírito for, a comunicação também é inversa. Também podem vir informações de lá para cá, e seja de quem for. Então, temos as influências. Então, gosto sempre de lembrar o seguinte, a gente tem as influências, mas nós não estamos dominados, nós não estamos subjugados a essa influência. Porque, aquela pessoa está sendo influenciada por espírito, obsessora, está obsediada. Ok, nós temos vários níveis que da outra palestra sobre falar sobre a obsessão. Mas quem abriu o canal da comunicação primeiro? Quem que teve a liberdade, a livre escolha de abrir os canais e comunicar-se? Então eu não posso somente falar que a pessoa está fazendo aquilo porque ela está obsediada ou porque ela está fazendo por influência dos espíritos. Porque antes disso teve a vontade dela. Antes disso ela abriu os canais de comunicação. E aí nós também temos que lembrar que por mais que eu abra os canais, eu tenho que estar na mesma influência, na mesma sintonia. Se eu abrir um canal, mas eu não tiver nessa sintonia ruim, eu não vou captar esses pensamentos. Porque eles estão ao nosso redor, sejam espíritos bondosos, espíritos maléficos, ou espíritos zombeteiros, ou que estão perdidos mesmo a todo instante em todos os lugares. Então, quem é que deu a comunicação primeiro? Então, eu vou falar que sempre aquela pessoa está fazendo isso porque ela está sendo influenciada. Ok, mas ela permitiu isso. Ela começou essa comunicação. Então, eu não posso falar sempre que a pessoa está fazendo porque ela está sendo obsediada por um espírito, mas tem a vontade dela partir inicialmente nisso, tá? E qual tipo, entre aspas, de influência eu vou querer para mim? Então, a gente volta a essa última pergunta na segunda. Qual tipo? Então, com quem? Como estou pensando? Então, o que eu quero para mim? O que eu quero seguir para mim? Tá difícil, eu estou num momento mais difícil que eu não consigo me desconcentrar, tirar esse pensamento ruim, estou passando por uma situação até mais agravante, que chega até um nível de saúde mental. Ok, então nós vamos procurar ajudas. Ajudas da área clínica, na medicina e ajuda na área espiritual. Aí eu vou conseguir trabalhar e resolver essas questões. Mas eu estou falando de uma forma mais simples, nosso dia a dia mesmo. Que influências que eu vou querer? Então, que pensamento que eu estou tendo, como que eu comecei meu dia pensando, como que eu quero seguir a partir disso e de que forma que eu estou associando esse meu pensamento. Vocês entendem que o pensamento é tão profundo, tão complexo e rápido.
Porque um estalar de dedos, enquanto eu falo aqui, vocês podem já ter mudado de pensamento, não estarem prestando atenção em mim, e o pensamento foi lá no almoço. É rápido, é assim, né? Só existe um modo de preservar-se para conseguir o aprimoramento moral: pensamento elevado e lugares abençoados. O ser humano é frágil e vulnerável e por isso precisa de muita cautela. Se duvidar dessa verdade, pense na lógica da clausura de algumas freiras e freis e no isolamento de monges e monjas. Alguns lugares, embora não se tenha a intenção, contaminam e alteram o pensamento, levando a ações de desordem espiritual. Alexandre Sênio outro dia falou numa palestra sobre o que os monges e monjas estão evoluindo dentro do seu clausuro lá, da sua solidão, do seu local fechado, sem comunicação com o exterior, sendo que somos seres humanos e precisamos socializar e estar em contato com a sociedade. Então, algumas, se não tiver intenção, mas algumas situações contaminam, até alteram o nosso pensamento. E aí levam à desordem espiritual, sim. Então, não é o silêncio, ao total silêncio, a total falta de comunicação com o exterior que vai nos tornar pessoas mais elevadas. Pelo contrário, é esse movimento, é esse contato com o ser humano encarnado e o ser espiritual desencarnado. É essa a nossa vida. Nós estamos neste momento, estamos nessa fase, estamos nesse planeta vivenciando essa situação, porque precisamos aprender algo aí. Precisamos evoluir com o que está acontecendo. Então, é um jeito ainda de aprimoramento moral e ainda sempre tentar focar no pensamento elevado e lugares também, né, abençoados. Aí, eu encontrei esse vídeo do Divaldo falando sobre o diálogo dele com o Chico, que não sei se está totalmente relacionado ao tema, mas eu quero que vocês foquem na positividade do Chico diante de uma situação. E aí a gente conversa. Eu estava um dia com o Chico Xavier, e Chico Xavier é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço. Não tem nada de ser coitadinha. Porque eu me sentei e ele me perguntou assim: é verdade que você se casou? Eu disse: não, Chico, ainda não. Ah, Divaldo, eu soube. Eu disse: mas que eu saiba, ainda não. Eu disse: não, mas eu estou seguro que você se casou. E eu fiquei em conflito, porque Chico Xavier não erra. Se ele estava dizendo que eu estava casado, eu estava. Eu ia dizer: não estou teimado com o Chico Xavier. Aí eu disse: que coisa, Chico. Você tem certeza? Tenho. Mas louvado seja Deus, mas continua o abandono total. Ele disse: não, meu filho, é que eu soube que você teve o infarto, que você sofre de problemas cardíacos. Ah, sim. Então você está casado com Dona Angina. Aí eu fiz muito. Ele diz: você é um homem feliz, porque tem só uma mulher. Olha, que ter uma mulher não é fácil, mas ser bígamo como eu. Mas como, Chico? Sou bígamo, meu filho. Mas como? Ai, eu tenho Dona Angina e Dona Catarata. Quando uma aperta, a outra folga. Mas quando as duas se juntam, que eu fico no meio, eu socorro, Emmanuel! E ele diz: viu, vez, é a solução. Então, nós podemos encarar a vida com esse otimismo. É pensamento. É como eu estiver sintonizada com a situação que me acontece. É o como eu encaro determinadas situações e como eu penso sobre determinadas situações. E o Chico levando numa boa, porque Chico sofreu demais, com muitas provações físicas, e Divaldo também teve várias complicações de doença. E como eu encaro isso? Qual é o tipo de pensamento que eu vou querer ter diante de um conflito, de um problema, por exemplo, de saúde
de saúde física. Então, é nessa linha que eu quis trazer esse vídeo para a gente pensar. Eu não preciso estar com pensamento elevado, como anjo angelical. Eu só preciso estar com pensamento positivo diante das situações e conflitos da nossa vida. Porque a gente sempre tem mesmo, né? Não adianta fugir. E aí, Chico também tem esse textinho que eu trouxe pra gente. Um poeminha, né? Não desistas do bem. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso a esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Então, olha o pensamento também surgindo ali. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Trabalhemos, ainda Chico, né? Sempre com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça e a suscetibilidade e a impaciência nunca foram atributos das almas desassombradas e valorosas. E aí, olha só a palavra trabalhemos, né? Porque dá trabalho a gente ficar pensando toda hora o bem, toda hora com o pensamento elevado. E é um trabalho necessário para a nossa própria evolução. E aí, sendo trabalho, quer dizer que eu trabalhando isso, eu vou evoluir, eu vou aprender, eu vou crescer. Então está tudo vinculado. Pensamento com Jesus, tirando a preguiça, porque eu vou ter que trabalhar meu pensamento, porque eu vou ter que trabalhar minha vontade, vou ter que trabalhar com quem eu quero me sintonizar, eu vou ter que pensar mais diante das situações que eu estou suscetível a acontecer. Então, para encerrar, tem uma historinha que eu não sei se eu já contei para vocês aqui antes, mas vou contar para quem já me ouviu antes e quem não ouviu, e talvez até conheça a historinha, que ela vai falar sobre fé, mas eu quero que a gente pense sobre o pensamento, que a gente analise diante de um pensamento, tá? Um certo alpinista, que já escalara várias montanhas no mundo, resolveu, pela coragem e ousadia que tinha, escalar o Monte Everest. Pegou todo o equipamento que possuía e foi ao encontro do grande desafio. Chegando ao local, iniciou a caminhada em sentido ao topo. Depois de 3 horas e meia de escalada, resolveu parar para repousar. Antes que ele armasse a barraca, a noite caiu repentinamente, com uma breve chuva. Tudo ficou extremamente escuro, que não podia ver a palma da sua mão. Essa experiência, pensava ele, nunca tinha vivido. Em seguida, uma forte tempestade começou a cercar todo aquele imenso monte, provocando uma grande avalanche. Sem mais nenhuma segurança que o livrasse, despencou num quase infinito abismo. Enquanto caía, ele começou a rever sua vida, desde a sua infância até aquela data. Percebeu que estava prestes a morrer. Seu pensamento voltou-se para Deus, pois era o único e último recurso que lhe restava. Ele pedia, na oração, que o Pai o livrasse da morte. Em resposta à súplica, sentiu a corda que estava ainda em sua cintura, presa em alguma parte da montanha.
percebendo a eficácia do livramento de Deus, acreditava que poderia escapar com vida, quando, de repente, naquela terrível escuridão, uma brisa passava e juntamente soava uma voz que dizia: "Você crê que eu posso livrá-lo da morte?" Ele respondeu: "Sim, eu creio que posso sair com vida." Novamente a voz perguntava: "Você crê que eu posso te livrar da morte?" E ele reafirma: "Sim, eu creio." Disse a voz: "Então solte a corda." Assustado e sem fé tamanha, não aceitou o desafio. E aquela suave voz foi embora. Dias depois, uma equipe de resgate foi à procura do desaparecido alpinista e o encontrou morto, congelado, pendurado a 1 metro do chão. Você soltaria a corda? Chama A Fé Forte o texto. Mas a sintonia, o pensamento elevado está aqui. A sintonia dele com o mundo espiritual, ali naquele momento de oração que ele fez, num momento tão crítico de possível morte, ele se elevou, né? Ele elevou o pensamento. Mas ele não acreditou quando ouviu e ele faltou a fé. E a fé está completamente vinculada ao tema de hoje, que é o pensamento. Porque se eu somente pensar e não acreditar que estou sendo ouvida, que serei atendida, que Deus está me ouvindo, eu preciso da fé, de acreditar que aquele pensamento bom, benéfico, elevado que eu vou ter, vai me ajudar. Pode ser que situações que eu falei já aconteçam ainda a contra o nosso gosto, e venham situações ruins, mesmo que eu comecei o dia bem, comecei o dia com o pensamento elevado, mas ainda assim circunstâncias aconteceram, sim. Mas talvez o que me aconteceu naquele dia foi menor, porque eu me elevei, porque eu fiquei com o pensamento positivo, porque eu confiei, porque eu tive fé. E não foi tão forte, ou eu tive forças para passar por aquilo que eu estava bem conectada, estava vinculada a esse pensamento com os espíritos amigos, pensamento com Deus. Então a fé e o pensamento estão relacionados também. Porque o nosso contato com esse mundo espiritual, eu também preciso ter fé e acreditar que eu tenho esse contato, e que o contato seja com quem for. Mas que esse contato, se for um contato de forma positiva, vai me ajudar até a evoluir, até a ficar bem, a ter um dia melhor. Que depois que passa pela situação e pelo conflito, daí a gente analisa, até que passei bem, mas na hora que eu estava passando, estava difícil. Claro que estava. Mas depois a gente analisa, bom, do menos mal foi o melhorzinho que aconteceu ali. Né? Não foi tão ruim. É claro que na hora da situação e do conflito, o ruim é grande. Mas depois você pode analisar e falar, mas eu estava tão bem que eu consegui resolver assim, assim, assado. Se eu não tivesse tão bem, se eu não tivesse sintonizada com Deus, se eu não tivesse fé naquele momento, talvez a situação ia ser muito pior. Talvez ela se desdobrasse de uma outra forma. Então, esta é a reflexão que eu quis trazer para vocês sobre a gente ter esse pensamento elevado, ter esse contato, essa comunicação com o mundo espiritual que está acontecendo a todo instante, a todo momento. Mas cabe a nós o tipo, o modelo, o jeito que eu quero estar com esse pensamento. Então, uma comunicação existe de lá para cá, daqui para lá existe, mas vai da nossa vontade, da nossa forma de ter esse pensamento. Tá bem? Então, se falar para a gente soltar a corda, nós vai ter que acreditar. E deixa a fé acontecer e a fé fluir, que vai ser o melhor para nós. Se de repente ele soltasse a corda e ele tivesse que desencarnar naquele momento a 1 metro do chão, era isso que tinha que acontecer. Era isso que ia ter que ser, né? Então a gente só tem que acreditar e confiar. Tá bem? Gente, muito obrigada. Tenham um ótimo domingo, viu?
Mas bebi toda a água. Você quer microfone? Qual deles? Essa aqui tá bom. Obrigado, viu, Flávia? Ela é tão humilde, né, que ela vem falando no começo que nós conhecemos tudo. Tá, a gente pode até conhecer, mas como é bom estar aqui, né, gente? Por que nós estamos aqui de manhã? Pensa um pouquinho, pensamento. Estou roubando, tá? Pensa um pouquinho. Por que nós estamos aqui toda manhã de domingo, procurando estar pelo menos toda manhã de domingo aqui? Para que a gente possa receber essa palavra, que a gente possa ter esse momento de reflexão, porque nossa semana é tão corrida e às vezes a gente não presta atenção no pensamento que é tão importante. Que a gente continue tendo essas reflexões, né? Que a gente continue pensando, nossa, hoje eu refleti muito, e muitas das coisas que eu pedi durante a semana, até comentei com minha esposa, veio nas nossas reflexões da manhã. Muito obrigado. Tá? Eu acredito que cada um também sentiu isso. Tenho certeza que nada, como a gente conhece, nada por acaso. Não é? Que a gente tenha muita fé nisso, que a gente acredite mais, que a gente possa se tornar uma pessoa melhor a cada dia, ter essa mais fé e esse pensamento elevado. Porque aqui é fácil ter esse pensamento elevado. Olha o ambiente que nós estamos, lá fora que é a nossa prova. Não é? Que a gente esteja preparado por mais essa semana que virá, então. Bom, vamos para a segunda parte. Para quem não conhece, agora nós vamos para o momento do passe, ok? Depois dos passes a gente retorna e finaliza aqui, ok? Todos juntos. Então vamos convidar os passistas para que se preparem e aqueles que vão receber o passe também, que mantenham o pensamento elevado. Então nós vamos sortear hoje 3 livros, já fiz o sorteio aqui, já são do número 1 ao 17, Flores Púrpuras da Redenção, de Lourdes Calorina, esse é o primeiro. Indiana, é um romance de Lina de Alexandria, e O Homem Integral, de Divaldo Franco. Vamos lá? O primeiro número é quase o último, 16. 16. Olha aí. Uma ótima leitura aí a todos, né? Próximo número é número 9. Pronto. E o último, o 9 ao contrário, 6. Pronto. Nada, imagina. Agora, André quer dar uma palavrinha com vocês a respeito da evangelização. Bom dia. Fala, André. Bom dia de novo. Eu sei que tem gente que está vindo aqui pela primeira vez, mas quem não está vindo aqui pela primeira vez, por um acaso observou, notou alguma diferença no ambiente aqui hoje? Pois é, a diferença no ambiente hoje é essa toalha que está aqui em cima da mesa. Esta toalha, ela é o segundo presente, né, que a casa recebeu. O primeiro presente foi a toalha em si, bordada com essa borboleta e com o nome da casa, né? Então, quem veio aqui antes tinha uma toalha toda bordada, que foi uma das colaboradoras aqui da casa, para quem não conhece, está aqui na frente, Dona Neuza. Muito obrigada. Foi muito lindo quando ela fez essa toalha de livre espontânea vontade e aqui ficou. Muito bem. Esta mesma Dona Neuza que aqui está, participa como colaboradora da evangelização. E um belo dia ela sugeriu, que tal se as crianças, estou achando essa toalha meio apagadinha, não foi assim, Vera, que ela falou? Estou achando essa toalha meio apagadinha, que tal se apagadinha, né? Se eu pudesse fazer metade do que eu já tinha feito, eu estava feliz. Mas ela falou, estou achando a toalha meio apagadinha, será que se a gente pedir para as crianças enfeitarem, será que vai ficar legal? Pois é. Então foram uma série de
de semanas desenvolvendo esse plano, esse projeto de enfeitar a toalha, que é assim, quase que o cartão de visita, né? Quando a gente chega aqui, a gente já olha. Então, hoje, com muita gratidão, a gente agradece a Neuza pela sugestão, pela ideia, pela iniciativa, pelo apoio, a Vera por estar aqui acompanhando as crianças, a todas nós que participamos e por todas as crianças que fizeram isso, né? Algumas não estão aqui, outras estão aqui. Nós tivemos uma colaboradora recente aqui, então que temos participação aqui, querendo dizer que a porta, né? A porta não está aberta, ela está escancarada para a gente receber as crianças que são realmente a estrutura aqui do nosso trabalho, né? Então, eu não sei vocês, mas para mim emocionou bastante e eu espero que a gente fique nesse colorido, nessa energia, nesse bom pensamento que toda essa mensagem das crianças traz para a gente. E era isso que eu queria falar. E mais uma vez, muito obrigada. Bom, então agora, antes de fazermos a prece final, nós temos aí a música da casa, para quem não conhece. Vamos lá? Estamos aprendendo, hein? Estou aqui, sinto gratidão, sei que tenho paz no meu coração. Todo ensinamento que aqui recebo são pérolas divinas para a evolução. Viana, caridade, caminho e verdade. Viana, nosso centro de luz. Luz que envolve a alma, traz serenidade, eleva o pensamento, acalma o coração. Misturado amor, fé e esperança, caminhamos juntos na mesma vibração. Viana, caridade, caminho e verdade. Viana, nosso centro de luz. Viana, caridade, caminho e verdade. Viana, nosso centro de luz. Essa luz nos acompanha. Bom, então agora sim, com o pensamento ainda sempre ao alto, vamos para a nossa prece final. Senhor Jesus, agradecemos por essa manhã de muitas reflexões, de aprendizado, pelas palavras que recebemos na palestra e pela inspiração que nos cultivou, né, que nos convidou aí a cultivar pensamentos elevados, fortalecendo assim nossa sintonia com o mundo espiritual. Agradecemos também, Senhor, pelos passes que recebemos, pelas bênçãos e pelo amparo dos benfeitores espirituais que renovaram todas as nossas forças, que nos envolveram sempre nesse caminho de paz e de esperança. Ajuda-nos, Senhor, a levar para o nosso dia a dia, então, os ensinamentos dessa manhã, essas reflexões dessa manhã, vigiando os nossos pensamentos, as nossas palavras, principalmente as nossas atitudes, para que sejamos sempre instrumentos, sim, de amor, de
fraternidade e de caridade. Permanece então conosco durante a semana que inicia, amparando nossas famílias e todos aqueles que necessitam de consolo, saúde e de coragem. Que a tua paz então permaneça em nossos corações. Que assim seja. Tenha uma ótima semana, um ótimo domingo e nos vemos semana que vem.